Meus amados amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, que a paz e a proteção do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Como mensageiros de Deus, temos a responsabilidade de sempre trazer uma mensagem que provém de Deus, fundamentada nas Sagradas Escrituras. E sabendo disso, eu tenho orado e tenho estudado a Bíblia, tenho procurado sempre ouvir a voz de Deus, para comunicar uma mensagem que seja segundo o coração dele para a sua vida. Eu estou seguro que esta mensagem é uma palavra de Deus para a sua vida. Por isso, eu peço mais uma vez a todos vocês que ouçam a mensagem até o fim. O tema da mensagem de hoje é o inimigo pior que o coronavírus. Esses dias atrás, alguém disse: pastor, eu não estou mais aguentando ouvir sobre o coronavírus. Esta pessoa tem razão. Realmente não é bom ouvir sobre coisas ruins. Eu aprendi há muitos anos atrás que devemos sempre cultivar coisas boas, coisas que alegram o coração das pessoas, e não coisas que trazem tristezas ou preocupações. Mas neste caso, eu não poderia deixar de falar deste mal que assola o mundo, por dois motivos. Primeiro, porque tenho plena convicção que é a mensagem que Deus me deu para levar para cada um de vocês. Em segundo lugar, porque as pessoas, elas precisam de uma resposta bíblica a uma pandemia que tem levado à morte de tantas pessoas no mundo. E não só isso, mas também afligido os corações de bilhões de pessoas. Nós, como servos de Deus, não podemos ficar omissos diante da revelação bíblica que traz luz a todos estes males que assolam e afligem a humanidade. Doenças e pestes existem desde os períodos pré-históricos. Um exemplo disso é a lepra e a peste bubônica, que, segundo pesquisadores, existe há mais de 5.000 anos. Para introduzirmos o assunto desta mensagem, eu vou mostrar alguns dados estatísticos de doenças que assolaram a humanidade. Durante a Idade Média, entre os anos de 1343 e 1353, morreram aproximadamente 1/3 da população europeia por conta da peste bubônica, conhecida também como peste negra. Entre os anos de 1896 e 1980, cerca de 300 milhões de pessoas morreram por causa da varíola. De 1850 a 1950, segundo a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas morreram no mundo por conta da tuberculose. Já no século passado, no ano de 1917, teve início da gripe espanhola, que, segundo estimativas, levou à morte aproximadamente 100 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Pelos relatos históricos, esta peste infectou 27% da população mundial. Veio também depois o HIV, conhecido também como AIDS, que teve início de seu surto na década de 80, e estima-se que mais de 20 milhões de pessoas morreram por complicações decorrentes desta doença. Os números são assustadores, e seria ainda mais se citássemos todas as doenças. Agora, em pleno terceiro milênio, com todo o avanço da ciência e tecnologia, e com tantos recursos, principalmente nos países ricos, estamos vendo uma crise trazida pelo coronavírus
que tem assombrado as pessoas por todo o mundo. A chegada do coronavírus mudou os hábitos das pessoas. Pessoas andam com medo, andam assustadas, tentando se livrar deste vírus, andam de máscaras, andam com álcool gel e tomam outras cautelas, como o distanciamento. No setor econômico, houve também mudanças consideráveis, principalmente nas empresas, nas instituições e organizações que tiveram que fechar suas portas. É inegável que estamos diante de uma grande crise no mundo. Há quem diga que estamos diante de uma crise sem precedentes dos últimos séculos. Se o vírus é um grande problema hoje, ameaçando a vida das pessoas, a crise econômica que já é visível dá indícios de que será grande e assoladora após esta pandemia. Diante deste panorama, a igreja precisa estar em constante oração por todos, em especial pelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, pelos médicos, pelas pessoas que estão contaminadas e também por aquelas que estão nos corredores dos hospitais, esperando por uma vaga. Essas pessoas dependem de um milagre de Deus para sobreviverem. Só uma intervenção divina poderá salvar estas pessoas da morte. Escute o que vou dizer. Somente um milagre de Deus evitará que milhares de pessoas morram do lado de fora dos hospitais por falta de leitos e equipamentos. Precisamos orar constantemente, intensamente por essas pessoas. Mas a oração não deve ser somente para que as pessoas não morram. A igreja precisa orar para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas se dobrem diante deste Deus poderoso, para que Ele possa cessar este mal, esta praga. Deus pode aniquilar este mal em um piscar de olhos. Ele é poderoso para fazer isso. Mas Ele pode também usar pessoas para desenvolver um remédio ou uma vacina para combater este terrível vírus. Então, nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos pedir a Ele uma intervenção divina. A história bíblica mostra que Deus reverteu quadros piores do que este que estamos vivendo em nossos dias. Mas quando o povo de Deus passou a buscá-lo de todo o coração, se não buscarmos a Deus, as coisas ainda poderão ficar piores. Eu não quero aqui ser um mensageiro do caos, mas se não houver uma ação de Deus, o caos estará estabelecido em todo o mundo e os países pobres sentirão os efeitos avassaladores mais cedo. São efeitos desastrosos. Todos nós sabemos que vivemos em um mundo globalizado, onde problemas que afetam um país acabam atingindo outros também. Mas sempre os mais pobres sofrem mais do que os ricos. Se olharmos para os indicadores econômicos, eles não são nada animadores. Governos de países mais pobres já estão desesperados, sem saber o que fazer. Começam a viver o drama que outros países já viveram recentemente. Os hospitais cada vez mais cheios, com falta de médicos, de profissionais da área da saúde, faltando leitos e equipamentos para atender os doentes. Sem recursos, os governantes se sentem completamente fragilizados diante desta crise. Os países ricos, detentores de muitos recursos, por sua vez descobriram que suas reservas de trilhões de dólares não foram suficientes para evitar que milhares e milhares de pessoas perdessem suas vidas. Mas não é só isso. Eles estão
percebendo que poderão não dar conta também de conter um colapso econômico que está na iminência de vir após esta crise do coronavírus. Se seguirmos uma linha de raciocínio lógica, é perceptível que um país como o nosso, onde os governos são os maiores detentores dos recursos arrecadados pelo sistema tributário, esta paralisação das empresas e da circulação de mercadorias afetarão significativamente a arrecadação, esvaziando assim os cofres públicos que têm um orçamento gigantesco para atender. Por outro lado, as empresas fechadas, empregados não trabalhando, faz com que pessoas fiquem sem dinheiro, o que impossibilitará o giro da economia. Dessa forma, a crise atingirá todos em efeito cascata. Não havendo compras, o comércio entra em colapso. Empregados serão dispensados. A indústria, por sua vez, diminuirá a produção e também dispensarão os seus trabalhadores. O governo, por força da lei, terá de manter seus funcionários e sua grande máquina consumidora dos recursos públicos. Mas o problema é que os recursos públicos, eles acabam, eles esgotam. Já pensaram faltar recursos para pagar salários, para pagar aposentadorias, para atender os serviços públicos que são essenciais? Isso seria um caos sem precedentes. Isto poderá provocar um período de grande fome. Nós sabemos que a fome é um grande inimigo de toda a humanidade. Já relatei em uma das mensagens anteriores que no passado pessoas até mataram filhos para fazer refeições por causa da grande fome que assolou, no caso lá de Samaria, no tempo do profeta Eliseu. Se você quiser saber mais sobre essa história, ela está em uma outra mensagem que preguei anteriormente, está aqui em cima neste link, você pode ver depois. No momento de fome, as pessoas perdem o senso de seguir o que é correto e do que é certo. Perde o senso de se submeterem às leis e normas legais. No desespero, pessoas invadem qualquer lugar a qualquer custo para conseguir alimento. Uma pessoa descontrolada por necessidade do alimento é capaz de saquear supermercados, invadir lojas e causar um distúrbio civil e um desastre incalculável. Como eu disse no início, não quero aqui ser um mensageiro do caos, mas quero dizer aqui com todas as letras, estamos vivendo uma crise que, se não houver uma intervenção divina, o caos chegará em proporções desastrosas. Olhando para tudo isso e diante do fracasso da ciência, das forças políticas e econômicas e também da incapacidade humana de lidar com toda esta situação, só nos resta uma coisa. Nós precisamos buscar a Deus com o coração quebrantado para que Ele cesse este mal. Nós temos um Deus soberano que está no controle de tudo. Ele pode tudo, ninguém pode contê-lo. Nós sabemos disso. Mas há um mal no mundo pior que o coronavírus. Este mal pode impedir a intervenção de Deus por causa da incapacidade humana de chegar até este Deus. Não é por causa da incompetência de Deus. Este mal precisa ser vencido pelos homens, ele precisa ser aniquilado. Talvez você possa estar pensando, qual será este pior inimigo? Este pior inimigo que o coronavírus é o mal chamado coração endurecido. É isso mesmo, coração endurecido. Mas este mal tem cura. Creia nisso, este mal tem cura. Na medicina, para combater as doenças é necessário descobrir a sua origem. É preciso descobrir de onde ela veio para poder tratá-la. Quando se descobre o que provoca a doença,
desenvolve-se o remédio para combatê-la, ou a vacina para preveni-la. Veja, não basta saber da existência do mal, é necessário descobrir a sua origem para combatê-lo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a origem deste mal presente em todo mundo é decorrente do coração duro das pessoas que não dão ouvidos à voz de Deus. Um coração duro das pessoas, e principalmente dos governantes, pode levar toda a nação a perecer. Nós temos relatos bíblicos do que aconteceu no Egito no tempo de Moisés. Aquela nação não queria saber de Deus. Eles escravizavam os israelitas. O povo hebreu estava impossibilitado de adorar a Deus. Então Deus age com mão forte para libertar o seu povo da escravidão do Egito, para que eles o pudessem servir e serem abençoados por este Deus. Deus queria libertá-los, mas ali no Egito havia um faraó de coração duro, que não tomava conhecimento que havia um Deus todo-poderoso que regia todo o universo. Ali havia um rei que não dava ouvidos ao que Deus dizia. Este faraó levou toda uma nação a um caos por causa da dureza do seu coração. No livro de Êxodo, a partir do capítulo 7, nós encontramos esta história verdadeira deste rei de coração duro que não dava a mínima importância ao que Deus falava. E não só isso, ele resistia a Deus. Isto é uma característica de quem tem um coração duro. Foi necessário Deus enviar 10 terríveis pragas para que ele pudesse ter o coração quebrantado. Pessoas podem ter o quebrantamento de um coração, mas precisam se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Mas um coração duro, que não se quebranta, ele pode sofrer grandes tribulações para se curvar diante de Deus. Isso aconteceu com o faraó do Egito. No livro de Êxodo, nós vemos esta história. Ali diz o texto: Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram o que o Senhor tinha mandado. Na hora certa, Arão jogou a vara no chão, na frente de Faraó e dos oficiais do rei. De fato, ela virou uma cobra, mas Faraó mandou chamar os sábios e mágicos do Egito. Eles aplicaram as suas artes mágicas e fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito. Pois cada um jogou a sua vara e as varas viraram cobras. Só que a cobra de Arão devorou as cobras deles. Apesar disto, o coração de Faraó continuou duro. Assim ele não atendeu a Moisés e Arão como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: Faraó continua de coração duro e teima em não deixar sair o povo. Mas faça isto, vá ao encontro de Faraó amanhã cedo. A esta hora, ele irá até o rio. Fique lá, à espera dele na beira do rio. Leve na mão a mesma vara que virou cobra. Quando o rei chegar, diga: o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer: deixe que o meu povo vá e prestar culto no deserto. Mas até agora vossa majestade não deu atenção. Agora o Senhor diz: por meio do meu servo Moisés, vou fazer uma coisa que convencerá você de que eu sou o Senhor. É o seguinte: com esta vara que trago comigo, vou bater nas águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará com terrível mau cheiro. Os egípcios vão ficar com nojo de beber a água do rio. Disse ainda o Senhor a Moisés: mande Arão estender a vara dele sobre as águas do Egito, sobre os rios,
sobre os canais, sobre as lagoas e sobre todas as vasilhas e reservatórios de água, para que a água vire sangue. E todo o território do Egito vai estar cheio de sangue, até mesmo as vasilhas de madeira e os tanques de pedra. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor mandou. Arão levantou a vara e bateu com ela nas águas do rio. Faraó estava vendo tudo e a água virou sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal e os egípcios não podiam beber água do rio. Isto não aconteceu somente ali, mas no Egito inteiro. Mas os mágicos egípcios fizeram a mesma coisa. Com práticas de magia, transformaram água em sangue. Por isso, o coração de Faraó continuou endurecido e ele não deu atenção a Moisés e a Arão. O Senhor tinha prevenido que ia ser assim. Nem este grande milagre fez Faraó pensar seriamente. Ele simplesmente virou as costas e foi para casa. Que coração duro. A Bíblia, entre os capítulos 7 a 12 de Êxodo, relata que por 11 vezes Faraó continuou com o coração endurecido, até chegar à última praga, que foi a morte dos primogênitos. Se você quer saber mais sobre ela, vai aparecer numa mensagem que eu preguei sobre a Páscoa, que aparece aqui no lado superior do seu vídeo. É interessante observarmos que, neste caso, Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó. Deus, pela sua onisciência, já sabia que o Faraó era um caso perdido. Deus quis mostrar para ele e também para todas as pessoas, que o Deus é um Deus soberano, ele é um Deus poderoso que criou todas as coisas. Ele rege este universo. Deus queria que todas as pessoas da época e pessoas de épocas posteriores aprendessem que tem um Deus que faz todas as coisas. E um coração duro pode trazer uma tragédia. Eu citei apenas uma das pragas do Egito. Ao todo foram 10 que Deus mandou para assolar aquela nação. Corações duros causam tragédias em todos os tempos. Notem, amados, os tempos se passaram, o povo é diferente, a cultura é diferente, o contexto é diferente, mas os problemas continuam sendo os mesmos. Eu volto a repetir, o maior mal deste mundo não é o coronavírus, mas é um coração duro que não se rende diante de Deus, que não se curva diante deste Deus poderoso. Este mal é maior porque ele atrai várias pestes, ele atrai várias pragas, ele atrai várias manifestações desastrosas da natureza. Ele atrai males que aflige e extermina milhões de pessoas por todo o mundo. Vocês já observaram como a natureza está mudando? Como as pessoas estão sofrendo com estas mudanças, com tudo isso que está acontecendo em todo o mundo? Eu estava orando esses dias, falando com Deus sobre tudo isto que está acontecendo. E sobre o caos que está na iminência de acontecer. E Deus falou muito ao meu coração. Deus me disse claramente, olhe o que as pessoas estão buscando, veja o que elas estão fazendo, veja o que elas estão pedindo, olhe para os governantes e veja a atitude deles. Eu parei, refleti e tive um discernimento sobre isso. Comecei a pensar no que está sendo feito, no que está acontecendo pelo mundo. Empresas fechadas,
escolas fechadas, instituições fechadas, igrejas fechadas, muitas pessoas paradas. E a justificativa para isso é: precisamos manter o distanciamento social. Pessoas, para se livrarem do vírus, estão usando álcool gel nas mãos, estão usando máscaras, estão ficando em casa. Em busca de dinheiro, uma multidão de pessoas estão correndo aos bancos, estão permanecendo numa fila durante a noite, até mesmo em dias de chuva, enfrentando a chuva, estão passando um grande tempo por causa de R$600. Eu pergunto, será que teriam o mesmo empenho para buscar a Deus e servir a este Deus? Alguém pode estar perguntando. Mas o distanciamento social, os cuidados e a busca do dinheiro não está correto, pastor? Eu respondo, sim, está correto. Depois que o mal entrou no mundo, depois que chegou essa peste, nós precisamos cuidar para não ser vitimados por ela. É um dever de cada um cuidar e de se proteger. É um direito obter os recursos disponibilizados. Mas a questão é, vocês estão vendo milhões de pessoas clamando a Deus, buscando uma mudança de vida, buscando uma consagração. Estão ouvindo algum governo dizer: nós pecamos contra Deus e Ele está irado com as práticas mundanas e precisamos fazer alguma coisa? Ouviram dizerem: Deus está esperando uma mudança, Deus está esperando um arrependimento, Deus está esperando que as pessoas o escutem, ouçam a Deus. Ouviram dizer: Deus está esperando que as pessoas tenham um coração quebrantado e que se volte para Ele. Ouviram, por acaso, eles conclamarem o povo dizendo: vamos buscar a este Deus, vamos jejuar, vamos confessar os nossos pecados, vamos orar, vamos pedir a Ele que cesse este mal? Eu pergunto, vocês têm visto isto por parte daqueles que governam? Eu não tenho visto. Infelizmente, eu não tenho visto. Veja o que eles estão dizendo. Vamos comprar mais máscaras, vamos comprar mais respiradores, vamos montar mais unidades de UTIs, vamos ampliar os hospitais. Eles devem fazer isso, mas mais do que isso, deveriam saber que a causa de todo este mal está relacionado com a desobediência e o distanciamento das pessoas de Deus. E deveriam conclamar a nação para uma mudança, para uma transformação. Você até pode estar pensando, mas falar estas coisas não é o papel dos governantes, é o papel dos líderes religiosos. Sim, eu concordo com você. É papel dos homens e mulheres de Deus. Mas seria tão bom que os nossos governantes tivessem os seus corações voltados para Deus e que tivessem o discernimento de que precisa haver uma mudança nos corações das pessoas, começando por eles. Foi assim no passado, quando Deus usou reis para trazer o povo de volta aos seus propósitos. Por isto, a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas para que uma nação tenha Deus como Senhor, ela precisa ter uma atitude que agrade a Deus. Os governantes precisam ter leis, aprovarem leis que não colidem com os ensinamentos de Deus. Deus não se agrada de uma nação que não segue. São vários
os problemas que afligem a humanidade. As pessoas precisam olhar de volta para Deus, precisa clamar a este Deus, precisa buscar uma mudança de vida. Se Deus, amados, não entrar com a providência, este mundo estará todo arruinado. Ouçam, busque a Deus, chegue na presença de Deus, fale com Ele e clame a este Deus para que Ele venha salvar a todos nós. E a desobediência, ela aconteceu no tempo passado e as pessoas não deram crédito também à palavra de Deus, aos profetas. Jeremias, ele profetizou contra o pecado, ele profetizou sobre as práticas erradas que estavam acontecendo naquela época. E em vez dos reis ouvirem a palavra de Deus, eles acabaram se levantando contra o profeta Jeremias. Eles começaram a tentar até mesmo contra a vida dele, quando ele dizia que viria pestes, que viriam coisas ruins, que iriam assolar a cidade deles. Mas o coração endurecido daquelas pessoas não deixaram com que ela se curvasse diante da mensagem de Deus, da profecia de Deus. Deus queria ajudar aquele povo, mas o coração duro não permitiu que Deus assim fizesse. Eles estavam voltados apenas para as coisas materiais, e aquilo foi uma tragédia na vida daquelas pessoas. A história vai se repetindo por toda a trajetória da humanidade. Anos depois, o profeta Amós, usado por Deus, leva uma palavra de censura ao povo daquela época, em especial aos governantes. Deus estava dizendo, através do profeta Amós, uma palavra que pudesse transformar aquela nação. E essa palavra do profeta Amós, ou de Deus através dele, diziam: ouça essa palavra, vocês vacas de Bazã que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e que esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. Fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Veja que a história se repete, de geração a geração, a pessoas de coração duros. Aqui o profeta Amós leva uma palavra dura àquele povo, em especial aqueles que dominavam e oprimiam os mais pobres. Enquanto pessoas estavam passando fome, necessidade, vivendo uma crise, passando por grandes sofrimentos, os governantes e aqueles que detinham o poder, aqueles que estavam em melhores condições, estavam ali dizendo: tragam bebidas,
e vamos beber, vamos festejar. Deus se revolta, ele retém a chuva, ele envia pragas nas plantações, ele envia gafanhotos para devorar as figueiras e as oliveiras. E Deus diz ainda, assim vocês não se voltam para mim. Deus declara no verso 10, enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e ainda assim vocês não se voltaram para mim. Que dureza de coração! Hoje há mau cheiro nos depósitos de corpos mortos nos hospitais, há mau cheiro de corpos mortos dentro das casas, há mau cheiro dos corpos em cemitérios, com a chegada de milhares de pessoas mortas. Mas nem assim as pessoas ouvem a Deus. Que palavra dura, meus amados irmãos, mas é a voz de Deus. Não há como fugir de Deus. Não dá para esconder deste Deus poderoso, deste Deus onipresente. Davi chegou a esta conclusão, e ele diz no verso 7 do capítulo 139 dos Salmos. Ali ele declara, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ele chega à conclusão que não adianta fugir, não adianta se esconder, é necessário se render aos pés de Deus com o coração quebrantado. Se não houver uma rendição a Deus, o mal assolará toda a terra. O coronavírus é apenas um vírus entre muitos outros que já atacaram a humanidade. Outros piores ainda poderão vir. Deus está esperando uma rendição das pessoas à sua palavra. Deus está esperando que as pessoas se voltem para Ele, para não serem destruídos neste mundo e não serem destruídos no mundo vindouro, onde enfrentarão o sofrimento da condenação eterna. Muitos estão preocupados nestes tempos de pandemia em buscar a Deus somente para que Deus acabe com este mal, para que eles voltem à vida normal. Mas é preciso mais do que isso. Com base na revelação bíblica, nós precisamos orar para que seja extinto o maior inimigo que o coronavírus. Este inimigo, como já falamos, é o coração duro. Precisamos orar para que haja um quebrantamento começando por nós mesmos, um quebrantamento que tome conta de todos os corações, principalmente da igreja do Senhor Jesus, que é responsável por semear a palavra e falar com Deus. É tempo de despertamento, é tempo de buscar a Deus, é tempo de proclamarmos ainda mais a palavra de Deus. Busque a Deus, se consagre a este Deus, se renda a este Deus. Seja um instrumento nas mãos deste soberano Deus, para falar da sua palavra, para que haja o arrependimento, para que haja mudança e assim venhamos a sair mais rápido deste mundo. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por me permitir levar, ó Deus, esta palavra ao coração de todas estas pessoas que me ouvem. Ó Deus, é de fato uma palavra dura, mas é uma palavra que mostra o caminho para que este quadro sombrio seja revertido. Ó Deus, é fácil às vezes apontarmos, ó Deus, erros nas pessoas que estão acima de nós, responsabilizando-os pela crise, ó Deus, pela falta de assistência àqueles que necessitam. Mas, ó Deus, nós vemos na Tua palavra
que esta mudança precisa iniciar em nossos corações. Ó Deus, no coração dos teus filhos, da tua igreja, que é o sal da terra e que é a luz do mundo. E que esta igreja, ó Deus, tome essa postura de ser o sal da terra e a luz do mundo. E que as pessoas, ó Deus, sejam impactadas pelas palavras que irão sair da boca dos teus filhos e das tuas filhas. E que haja, ó Deus, um arrependimento no mundo, que haja uma conversão. E eu sei, ó Deus, que o Senhor cessará este mal que veio à terra para que as pessoas reconheçam que o Senhor é Deus, para que as pessoas se dobrem diante do Senhor e te adorem com coração sincero, ó Deus, com coração puro. Meu Deus, tenhas misericórdia. Abençoe o teu povo, Pai. Abençoe a nossa nação. Abençoe os habitantes da terra. Ó Deus, abençoe a tua igreja, aqueles que estão buscando ao Senhor, para que eles não venham desistir, não venham desanimar. Coloque as tuas mãos. Supra as necessidades de todos eles. Proteja, Senhor, todos eles. Dai a tua bênção e a tua paz. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e amadas irmãs, amigos e amigos, que Deus abençoe rica e abundantemente o seu coração. Em breve nós vamos estar aqui com mais uma mensagem para abençoar a sua vida, se Deus assim permitir. Um grande abraço, fique com Deus.